Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade aos estudos e comentários dessa obra maravilhosa, básica, que é o Livro dos Espíritos. Nós estaremos aqui nesse vídeo especificadamente falando sobre espíritos protetores, anjos de guarda, anjos guardiões. Já devem ter ouvido falar sobre isso, sim ou não? Sobre as musas e tudo mais, e de algumas tradições antigas. O que a doutrina espírita tem a dizer sobre essas alegorias que eram muito comuns na época dos egípcios, na época dos romanos, dos gregos, e que até nos dias de hoje mudaram seus costumes, as palavras, mas a essência ali é a mesma, né? Dessa proteção, dessa orientação. Bom, estaremos aqui comentando as perguntas de 484 até a pergunta de 521. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça as leituras dessas perguntas, das respostas ditadas pelos espíritos superiores e depois venha para cá para que juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que Deus é amor, vamos estudar para cada vez mais amar e nos aproximarmos então de Deus? Bom, iniciando os nossos comentários com uma questão que a gente está refletindo bastante em vídeos anteriores sobre a questão da afinidade e da sintonia. O que a doutrina espírita nos mostra? Que aquilo que está próximo de nós é que nós atraímos por semelhança de vibração, de sintonia. O que queremos dizer com isso? Quando falamos de espíritos protetores, estamos falando justamente dos espíritos que estão ao nosso redor para nos proteger. E uma questão bastante interessante que a doutrina espírita nos coloca é que sim, todos nós, sem exceção, possui um anjo de guarda. O que seria esse anjo da guarda, esse espírito protetor? É um espírito de uma escala evolutiva maior que tem como missão nos auxiliar e nos ajudar no processo evolutivo. Que como a resposta dada na pergunta de 491 diz, a missão do espírito protetor é guiar o seu protegido para a senda do bem, auxiliá-lo, dando conselhos, consolá-lo e levantar-lhe o ânimo. E uma questão bastante interessante é que, se nós pegarmos a resposta da pergunta de 495, um trecho bem interessante, eu achei e gostaria de compartilhar com vocês. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de ter de sempre junto de vós seres que são superiores, prontos a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra, onde quer que esteja, sempre estarão convosco. Ou seja, jamais estamos sozinhos. Aí, pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para que repartiste com vossos irmãos. Olha que interessante essas colocações em que essa mensagem nos coloca e nos diz o seguinte: jamais estamos sozinhos. Jamais. E Deus nos deu a inteligência para que justamente possamos visualizar isso e entender a importância dos conselhos que são aparecidos em momentos tão oportunos. A dificuldade vem e parece que vem uma vozinha, vem uma coisa na cabeça e fala: não faça isso, ou faça daquele jeito, ame, faça aquilo, faça depois aquilo. Entendem? É ter esse diálogo interior. E aí você talvez possa estar se perguntando: mas por que eu não vejo? Por que eu não consigo clarear e ter essa distinção? E isso é o que foi perguntado na pergunta de 501. Olha o que Allan Kardec questiona. Por que oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência e por que quando nos protegem não o fazem de modo ostensivo? Olha, eu estou te ajudando, estou te protegendo aqui, veja que sou eu. Olha a resposta. Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obrareis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Ou seja, onde é que estaria o mérito? Onde estaria o livre-arbítrio, né? Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças sem o que seria como uma criança a quem não consente que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolhe o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesses responsabilidade, não avançareis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia suas próprias forças.
Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos em tempos lhe branda, advertindo do perigo. Olha que interessante isso. E aí, a gente, ao ler as perguntas e dando continuidade a isso, eles nos explicam que à medida que nós vamos evoluindo, chega a ser um patamar em que nós não precisamos mais desses guias protetores e conseguimos caminhar por nossas próprias pernas. Só que os espíritos superiores falam, isso não acontece na Terra. Ou seja, na escala evolutiva em que nós estamos, no planeta em que nós estamos, todos aqui, sem exceção, possuem guias, possuem anjos guardiões, possuem aqueles que nos amparam. Ai, não tem nenhum momentozinho que eu fico sozinho e ele sempre está lá. Mas, o que acontece? Quando ele manda conselhos, manda sugestões e vê que não está fazendo efeito, não é que ele vai embora. Ele espera o momento em que ele será então chamado. E isso tem a ver com a simpatia e sintonia que nós estudamos nos vídeos anteriores, que nós atraímos aquilo que nós somos através dos nossos pensamentos. A vibração não tem como ser confundida. Por isso que os espíritos superiores nos colocam o seguinte: a fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos. E aí, ao invés de atrair espíritos protetores, pode ser que atraímos os espíritos inferiores mediante essas sintonias em padrões mais baixos. E o que a doutrina espírita nos explica é que mediante a união de familiares, mediante a união de comunidades que possuem interesses particulares, que possuem características particulares, existe uma comunhão de espíritos que se sintonia por afinidade. Que essa afinidade ela está ligada com o pensamento. Então, maneiras iguais de pensar, maneiras iguais de refletir, atraem essas situações. E uma questão muito interessante é o quê? O que a doutrina espírita vem nos explicar, quando povos antigos falavam de deuses, falavam das musas, falavam que tinham espíritos que meio que incentivavam as artes, incentivavam as ciências, é justamente essa questão dos espíritos protetores, que a gente atrai aquilo que a gente é mediante a nossa sintonia. Então, às vezes é muito comum nós brigarmos por utilizarmos palavras diferentes. Olha, não é musa não, não é deuses não, é espírito. Na essência, todas elas são a mesma coisa. E o que o Espiritismo vem justamente a nos mostrar é que existem sim espíritos da ciência, espíritos das artes, que auxiliam aqueles que os conectam por afinidade, que querem produzir o bem, que querem levar ao progresso. E no final, lá na pergunta de 521, Allan Kardec coloca uma nota bastante interessante em que ele diz o seguinte: os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes. Como os deuses Lares e Panates simbolizavam os espíritos protetores da família. Também modernamente as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países têm os seus patronos, que mais não são do que espíritos superiores sobre várias designações. Então, quando nós falamos sobre anjo de guarda, espírito protetor, musas, deuses, o que a doutrina espírita vem justamente a nos clarear e a conectar os pontos dessas diferentes tradições, dessas diferentes crenças, é que nada mais nada menos do que uma reunião, uma união, melhor dizendo, de espíritos ali que têm afinidade de pensamento. E é comum que isso aconteça, e é necessário que isso aconteça, porque tudo é construído no conjunto. Ninguém obra nada sozinho. Até porque viemos para cá sozinhos? Pelo contrário, pelo menos um pai e uma mãe temos. Temos alguém. Se não temos uma pai e mãe que convivemos, temos amigos, temos pessoas no nosso trabalho. Ou seja, o que a vida está a todo momento a nos mostrar. Ninguém constrói nada sozinho. É na construção de cada um de si mesmo e na união que nós geraremos a unidade e promoveremos todo o progresso. Convém essa reflexão. Em suma, resumindo, o que nós vimos aqui é que todos nós, sem exceção aqui na Terra, temos um anjo guardião, em que a função dele é nos proteger e nos caminhar para o bem através dos seus conselhos.
que para nos sintonizarmos com Ele é necessário que a porta do nosso coração esteja aberta e que nós possamos controlar os nossos momentos de azedume, de pessimismo, de momentos em que a nossa vibração está lá embaixo, porque a partir desse momento, nós vimos em vídeos anteriores, nos sintonizaremos com espíritos inferiores. E é nessa situação que nós devemos sempre lembrar do que Jesus nos disse: orai, mas também vigiai. E entender que, além desse anjo guardião, podem ter também vários outros espíritos protetores a nos amparar no nosso trabalho, nos nossos estudos, nos nossos afazeres. Ou seja, uma comunidade, uma legião que está unida a nós, a nossa família, a nossa comunidade, ao nosso país. Então nós devemos pensar qual tipo de comunidade temos atraído. Se pensarmos nessa família maior, como será a nossa família? Se queremos promover o bem, devemos inicialmente fazer o bem dentro de nós, em lapidarmos os nossos pensamentos, as nossas emoções. Bom, esperamos que essas reflexões possam ter sido úteis a vocês, que possamos então refletir sobre isso, imaginar os nossos anjos guardiões, fazer a eles uma boa oração e agradecer por todas as bênçãos e por todos os conselhos que eles estão constantemente a nos dar. Ao meu anjo guardião, um beijo no seu coração. E a vocês também. Um até breve e até o próximo vídeo.